Samuel, ele foi um modelo para os outros profetas. Vejam só vocês, né? O que é que acontece na vida de um homem que se deixa usar por Deus? Ele se torna referência, ele se torna modelo. Que o nosso Deus, irmãos, ele faça isso na minha vida e na tua vida. Que as pessoas olhem para você e te enxerguem como exemplo, como modelo. Que os teus familiares olhem para você e te enxerguem como exemplo, como modelo. Que lá na tua empresa, o teu chefe olhe para você e te enxergue como modelo, como exemplo. Que lá na faculdade, lá na escola, os teus colegas olhem para você e te enxerguem como exemplo, como modelo. Que Deus faça isso, irmãos, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Olá, a paz do Senhor a todos. Meu nome é Ronivon. Este é o canal O Leitor da Bíblia. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. E pessoal, felizmente, com muita alegria, estamos dando aí início a mais um trimestre aí das lições bíblicas da Escola Dominical, das lições que são publicadas pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD. É com muita alegria que damos início aí a esse novo trimestre, com fé em Deus, pela graça de Deus, pelo poder de Deus e pela misericórdia de Deus. Nós vamos tentar aqui trazer semanalmente, todas as quartas-feiras, né, algum subsídio aí referente às lições da Escola Bíblica Dominical, e eu conto, é claro, com a sua audiência aqui todas as quartas-feiras, né, com mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E para quem ainda não tem a lição, para quem ainda não comprou, para quem ainda não adquiriu, essa aqui é a nova lição, como vocês podem ver, ó. O autor dela, o autor das notas de estudo, é o nosso irmão Osiel Gomes. Deixa eu ler aqui algumas coisas referentes a ele. O nosso irmão Osiel Gomes, ele é formado em teologia, filosofia, direito, pedagogia, psicanálise e também é pós-graduado em docência do ensino superior. Lecionou hebraico e grego no Seminário Batista, né? E também ele é líder lá da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no campo de Titirical, em São Luís do Maranhão. Então, como os irmãos podem ver, nós estamos em boas mãos. O nosso irmão Osiel é um grande homem de Deus. Deus o tem usado grandemente para transmitir a sua palavra. E ele tem muita bagagem aí, né, para nos passar o ensino glorioso da palavra de Deus. Então é esse homem que vai ficar conosco aí durante esse quarto trimestre, né, o quarto e último trimestre agora de 2019. E os estudos que estão aqui nessa lição são baseados no livro de 1º e 2º Samuel, né? Tem coisa muito importante, coisa muito boa para a gente estudar e aprender aí nesses dois livros de 1º e 2º Samuel. E tem como título geral o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Então, nós vamos estudar aí sobre essa temática do governo divino em mãos humanas. Aqui no nosso canal eu já fiz um pequeno review falando sobre essa lição, né? Eu vou deixar os cards aí, ou o link aqui na descrição, para quem ainda não conferiu, conferir, porque além da lição, que a minha eu comprei em capa dura, porque vocês podem até perguntar, mas irmão Nivon, por que você comprou em capa dura? Porque aquela capa que não é dura, né, ela se desgasta com muita facilidade, e daí fica meio ruim de você guardar para futuras consultas. Essa daqui de capa dura, ela é bem melhor porque ela tem uma dificuldade maior de se desgastar, e depois que termina, né, depois que você estuda toda ela se transforma em um livro que você pode guardar, ter lá na sua estante, né? É muito bonito, então por isso essa minha preferência pela capa dura. Além do livro, além da revista, eu também adquiri o livro que dá suporte
e tem outros subsídios, né? Todo professor deve adquirir esse livro. Eu já tive lendo algumas coisas aqui e tem estudos substanciais muito bons para que você possa enriquecer, né? E possa transformar a sua aula numa aula mais dinâmica, né? Tá aqui o livro, barato demais esse livro. Então, tu compra a lição, compra o livro, que eu tenho certeza que você vai ter muita coisa aí para oferecer para os seus alunos. Outra coisa que eu também comprei, né? E também serve de subsídio é a revista Ensinador Cristão, né? Que você vai encontrar diversos subsídios da lição aqui nessa revista. Então eu aproveitei e fechei logo o pacote completo e comprei. Então vamos iniciar, irmãos, a nossa lição da Escola Bíblica depois dessas apresentações, né? Eu já mostrei no vídeo anterior falando sobre essa revista, né? O sumário aqui da lição, então eu não vou passar pelo sumário para que a gente não perca tempo. Se você quiser ver, né, o sumário da lição, por favor, assista o meu vídeo anterior, porque daí eu vou mostrar maiores detalhes sobre um resumão, né, do conteúdo dessa lição do quarto trimestre, tá certo? Vamos ganhar tempo aqui então e vamos logo para a nossa primeira lição para o dia 6 de outubro de 2019, agora, próximo domingo, e isso se o Senhor Jesus não voltar. Porque se ele voltar, a gente não vai poder estar lá na Escola Bíblica, pois estaremos com ele na sua glória, em nome do Senhor Jesus. O tema aqui, o título da nossa lição é Conhecendo os dois livros de 1 Samuel. Essa primeira lição, né, logicamente, ela vai nos trazer aí um apanhado geral sobre tudo aquilo que que você pode esperar de ver nessa lição a respeito dos livros, né? Ela vai nos dar vai ser uma lição introdutória sobre os livros de Samuel, 1º e 2º Samuel. Temos aqui o texto áureo, né? Que está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 18. Diz assim: E disse ela: Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim, a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. 1 Samuel 1 e 18 conta lá aquela história de Ana, né? Naquele episódio que, quando eles subiram a Siló para adorar a Deus, ela estava muito triste porque Deus tinha encerrado sua madre e ela não podia ter filhos, e a outra mulher do seu marido, ela ficava aborrecendo a Ana, né? E Ana ficava muito triste, daí esse versículo aqui. Então vamos lá. A nossa verdade prática diz o seguinte: nos livros de Samuel aprendemos a servir, a adorar e amar a Deus de todo o coração, apesar das circunstâncias adversas, né? E o nosso irmão Osiel Gomes aqui, essa última parte aqui da verdade prática, que ele diz, apesar das circunstâncias adversas, né? Quem ainda não leu os livros de Juízes, 1º e 2º Samuel, não vai entender muito bem, né? Mas outra dica que é muito importante, tanto para professores quanto para alunos da Escola Bíblica Dominical, é que se você ainda não leu os livros de Samuel, 1º e 2º, né? E também o livro de Juízes, é muito bom, é recomendado que, para que você tenha um maior desempenho, um maior entendimento de todos os assuntos que serão tratados aqui nessa lição, você leia os livros de 1º e 2º Samuel, também o livro de Juízes, porque vai dar contexto e vai dar suporte para que você possa entender toda a história. E o nosso irmão Osiel aqui, quando ele fala apesar das circunstâncias adversas, ele remete, né, a todo o contexto histórico, a tudo aquilo que estava acontecendo em Israel nesse período aqui, né? Quando termina ali o livro de Juízes e entra no livro de 1º e 2º Samuel, né? Qual era o contexto, as circunstâncias, né, as quais o povo de Israel estava passando. E ele fala justamente sobre isso. Nós vamos ver alguma coisa aqui na lição. Então, na nossa lição aqui, nós vamos pontuar, né? Nós vamos apresentar, ela vai apresentar o contexto histórico, né? Como eu já vinha falado, de 1º e 2º Samuel. Nós também vamos aprender sobre a autoria e a data de que foi escrito os livros de 1º e 2º Samuel, né?
Nós vamos ver aqui quem foram os seus autores, né? E a data da qual o livro foi escrito. Também vamos aprender a explicar qual é a teologia dos livros de 1º e 2º Samuel. Nós vamos também pontuar referente a Samuel como divisor de águas na nação de Israel. Vamos lá, vamos entrar aqui na nossa introdução para que a gente seja apresentado aí ao conteúdo dessa lição. Nesse trimestre estudaremos os livros históricos de 1º e 2º Samuel. Veremos que eles mostram como Deus escolhia homens para reinar sobre Israel. A partir de seus personagens principais, Samuel, Saul e Davi, percebemos que os líderes do passado não eram infalíveis. Se a gente for dar uma leitura mais minuciosa nos livros de 1º e 2º Samuel, nós vamos ver que esses homens, que foram homens de Deus, né? Samuel, Saul e Davi, tiveram os seus altos, mas também tiveram os seus baixos, né? E tudo isso nós vamos aprender no decorrer dessa lição aí. Por isso que a palavra de Deus, ela é perfeita. Por isso que a palavra de Deus, ela é maravilhosa. A palavra de Deus não apenas mostra o lado bom, o lado louvável daqueles vultos que serviram a Deus no passado, mas mostram também os seus momentos de fraqueza, para que eu e você aprenda, né? Porque como diz a Bíblia, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então tudo que está registrado é para nos servir de lição, para que a gente se aperfeiçoe diante de Deus e sirva a Deus, né, com mais empenho, com mais zelo, para que assim ele se agrade de nós. Vamos agora para o primeiro tópico, que trata sobre o contexto histórico de 1º e 2º Samuel. Aqui nós vamos aprender, né, sobre a originalidade dos livros de Samuel, né, sobre os personagens principais do livro e sobre o propósito, qual foi o propósito de 1º e 2º Samuel. Vamos lá. A originalidade de Samuel. Originalmente, os livros de 1º e 2º Samuel formavam uma só obra, né? Isso aí é muito interessante pontuar, porque eu tenho certeza que uma grande porcentagem dos alunos da escola bíblica e dos crentes em geral não sabem dessa informação, né? Que no cânon hebraico, os livros de 1 Samuel não sofriam essa divisão, né? Não eram 2 livros, era um volume único. Mas que bom é ser aluno da escola bíblica, porque sendo aluno da escola bíblica você tem acesso a esse tipo de informação que por uma outra forma você não teria. Então ele diz que originalmente os 2 livros formavam uma só obra, assim como 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas, né? Então esses livros não sofriam divisão nenhuma. Os livros de 1 Samuel formam uma narrativa que trata da história de Israel a partir de sua entrada em Canaã, até o cativeiro babilônico, que vai de 587 a 586 a.C. Eles não são apenas registros de fatos e de pessoas do passado, mas são a palavra de Deus indispensável ao nosso ensino e consolação. Daí ele dá a referência de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos ler essa referência, porque essa referência é muito importante. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, né? Eu quero ler o 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, né? Então, toda a palavra, toda a escritura, toda ela, nenhum livro da Bíblia, nenhum livro da escritura, nenhuma parte da escritura deve ser negligenciada, deve ser menosprezada, porque toda ela é divinamente inspirada e proveitosa, assim escreveu o apóstolo Paulo. Subtópico aí, o 2, né? Os personagens principais do livro. Há vários personagens importantes nesses livros, mas dentre eles 3 se destacam, que são Samuel, profeta, Saul, primeiro rei de Israel, e Davi, o homem segundo o coração de Deus
Esses aí são os 3 personagens principais, né? Eles são os protagonistas. Tiveram outros personagens, a gente pode citar Ana, né? Que abre a narrativa de 1 Samuel, né? Eu acho que ela poderia estar aqui nessa lista, né? Porque foi uma personagem importante do livro de 1 Samuel, porque foi de Ana que veio Samuel. Então eu acho que ela deveria entrar aqui também nessa lista de personagens principais. Mas enfim, o nosso irmão Osiel Gomes não quis colocá-la aí, né? Mas eu sei que Ana tem uma importância muito grande nesse livro. Então, os 3 protagonistas escolhidos aqui pelo irmão Osiel foi justamente Samuel, Saul e Davi. Os demais que eu vou falar agora, como já falei sobre Ana, né? Eles são aí os coadjuvantes, mas que tiveram, sim, grande importância no livro de Samuel, né? Para que enriquecesse toda a história e todo o contexto desse livro, né? Aí vem Ana, tem também Golias, né? É um coadjuvante aí que ele nos mostra uma das histórias mais famosas da Bíblia, né? Que é o confronto entre Davi e Golias. Temos também Jonatas, que tem diversas histórias aí dele com a sua amizade com Davi. Absalão também é outro personagem. Gade também é outro personagem coadjuvante, mas é sim também um personagem. Natan também é um personagem interessante das narrativas das histórias aqui de 1 e 2 Samuel. E tantos outros personagens que a gente vê aqui nesses 2 livros que foram importantes. Lógico, né? Eles cumpriram ali o seu papel como coadjuvantes, né? Em segundo plano na história, mas que são sim personagens também muito importantes aí. Poderia também citar Eli, né? Os filhos de Eli, que trazem também uma história. É muito interessante. Aí ele continua dizendo aqui: a partir desses homens, os livros de Samuel, como os demais da Bíblia, evidenciam o cuidado especial de Deus, bem como suas disciplinas, justiça e misericórdia, a fim de polir a vida dos reis e do povo hebreu conforme seus propósitos. Terceiro subtópico, o propósito de 1 e 2 Samuel, né? O propósito de 1 e 2 Samuel é relatar a história do reinado de Israel, partindo do estado de anarquia para a monarquia teocrática. Uma das lições mais preciosas que este livro nos ensina é que obedecer é melhor do que sacrificar. A respeito dessa anarquia que estava estabelecida em Israel, a gente pode ver isso lá no livro de Juízes. Vamos ler a referência para vocês. Está escrito no livro de Juízes, capítulo 21, como diz aqui a referência, versículo 25. Diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Em outras palavras, né, a pecaminosidade e o afastamento de Deus naquela época estava complicado, senhoras e senhores, irmãos e irmãs, né? O povo estava vivendo ao seu bel prazer, do jeito que achava que deveria servir, né? Não estava obedecendo, não existia nessa época aí, no finalzinho do livro de Juízes, não existia nenhum juiz que estivesse levando o povo a Deus, então tava tipo casa de mãe Joana, né? Tava bem complicada a situação, e é justamente nesse contexto aí, nessa situação, que surge a figura de Samuel. Samuel pegou uma bomba chiando, senhores, né? Não foi nada fácil para Samuel pegar essa tarefa aí como juiz e profeta e sacerdote ali naquela ocasião. Foi bem complicado, né? Os tempos ali que a nação de Israel estava vivendo eram tempos de afastamento de Deus. Eram tempos de trevas. Era bem complicado. Seguindo aqui para o nosso segundo tópico, né? Fala sobre a autoria e a data dos livros de 1 e 2 Samuel, né? Título e autor. O primeiro subtópico. O nome de Samuel significa nome de Deus.
E o título dos livros que levam o seu nome revela uma figura protagonista para contar a história do povo de Deus. Aí ele dá um negócio, ele fala uma questão aqui. Segundo alguns estudiosos do Antigo Testamento e do aspecto externo dos livros, as duas obras são anônimas. E esse mesmo relato é evidenciado por outros estudiosos, né? Se você for ler comentários bíblicos, bíblias de estudo, eu tenho alguns aqui, eu fui consultar e eles falaram a mesma coisa. 90% deles concordam que, de fato, esses livros são anônimos, né? Mas alguns acreditam que até o capítulo 24 de 1 Samuel foi escrito por Samuel, né? E os demais foram escritos por Gade e por Natã, né? Ou então, alguns até acreditam que os livros de 1 e 2 Samuel tenham sido escritos por um filho de Natã, né? Mas, enfim, o que você nota é que não há um consenso entre os teólogos, entre os estudiosos, né? E ninguém afirma categoricamente quem foram seus autores, né? Se de fato Samuel escreveu, se de fato foi Natã, foi Gade, ou se for o filho de Natã, enfim, fica aí nesse embolado, o meio de campo fica embolado ali e ninguém tem certeza absoluta de afirmar nada. Então, o mais fácil é acreditar que de fato os livros foram anônimos e que Samuel pode ter escrito alguma coisa, e que Gade e Natã também tenham escrito alguma coisa, né? Aí ele continua, assim como os outros livros históricos, né? Entretanto, de acordo com os capítulos de 1 ao 24 de 1 Samuel, o filho de Ana pode ser apontado como autor, e os demais capítulos atribuídos aos profetas Natã e Gade. Esse fato é possível, pois de acordo com o aspecto interno dos livros históricos, os autores sagrados quase sempre eram testemunhas oculares dos eventos que se sucediam, né? Então, tá aí aquilo que nós já acabamos de falar. Segundo o subtópico, a data dos livros. Os estudiosos apresentam as datas entre 1100 e 1070. Essa data marca o acontecimento histórico desde o nascimento de Samuel ao término do reinado de Davi. Assim, crê-se que Samuel nasceu em aproximadamente 1100 a.C. e começou a exercer a função de líder provavelmente no ano de 1070, depois de 5 anos que o sacerdote Eli havia morrido. Os especialistas do Antigo Testamento afirmam que o reinado de Davi foi entre 1070 e 970. Assim, podemos avaliar que o período geral dos livros de 1 e 2 Samuel é de aproximadamente 130 anos, né? O interessante como as coisas acontecem, né, na Bíblia. A gente lê ali um livro e a gente, muitas das vezes, a gente não faz nem ideia do tempo que percorreu, né? A gente pensa que percorreu pouco tempo. Quando a gente vai lendo assim, a gente nem nota a quantidade de anos que se passou de um evento e outro, né? Como a gente pode ver aqui, ó, o período aproximado entre os livros de 1 e 2 Samuel é um período aí de 130 anos, senhores, né? Quase um século e meio de história, só nos dois livros. Só para vocês terem noção de como que o tempo passa na Bíblia, né? Você lê ali, pensa que os eventos estão acontecendo simultaneamente ali, um após o outro, mas quando você vai ver o conteúdo de fato, como foi que aconteceu, aí você vê, né, que ali tem mais ou menos 130 anos de história. Mais de um século, quase um século e meio de história ali, 130 anos. Muito interessante essa informação. Por isso que eu gosto de ser aluno da Escola Bíblica Dominical. Porque na Escola Bíblica você aprende coisas que você não aprenderia, tipo, lendo sozinho, né? Ler a Bíblia sozinho é bom? É excelente. É maravilhoso. Você deve fazer isso constantemente. Todos os dias você deve ler a Bíblia Sagrada. Mas você também deve ser um aluno da Escola Bíblica.
Porque lá, além de você aprender a amar mais a Bíblia, você vai aprender coisas que você não aprenderia sozinho. Porque lá você vai ter seu professor, terá os outros irmãos que também podem participar e têm conhecimento, né? E tem uma lição como essa aí que nos traz essa informação maravilhosa. Aqui no terceiro subtópico, nos fala sobre a situação espiritual, né? Eu já falei alguma coisinha aqui, lendo lá Juízes 21 e 25, e aqui ele vai tratar mais um pouco sobre como era que estava a situação espiritual naquela época. Aí ele fala que Samuel cresceu em Siló. Nesse lugar praticava-se os mais degradantes pecados pelos filhos do sacerdote Eli. A idolatria e a imoralidade eram os pecados dominantes na nação. 1 Samuel 7:3. Em Israel, o sacerdote do povo era Eli, mas ele se deixou levar pelos filhos, honrando-os mais do que o Senhor Deus. Ele não lhes aplicou a disciplina necessária, mesmo sabendo de todos os atos pecaminosos de seus filhos. 1 Samuel 2:29. Esse quadro desolador gerou consequências espirituais irreparáveis ao povo de Israel. Religiosidade aparente, espiritualidade superficial e um sacerdote descomprometido com Deus. Olha a situação que o povo de Israel estava enfrentando, né? Vamos ler aqui essa referência de 2 Samuel 7:3. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os Astarote, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, Ele vos livrará da mão dos filisteus. Então, como a gente pode ver, o povo de Israel, né, entrou pelo caminho da desobediência, se desviou do Senhor, né? Como eu já havia lido lá no livro de Juízes, capítulo 21, versículo 25, eles estavam andando ao seu bel prazer, né? Do jeito que eles achavam que era bom, do jeito que eles achavam que era correto andar, né? Indo após deuses estranhos, né? Eles se enveredaram pelo caminho da idolatria. Vejam só vocês, senhores, né? A nação de Israel, uma nação que foi testemunha ocular dos milagres que Deus fez, né? Como, por exemplo, né, um dos mais notáveis milagres que Deus fez no Antigo Testamento, que foi a abertura do Mar Vermelho. O povo de Israel viu com os olhos. Não foi ninguém que contou a ele, eles viram. E mesmo assim, vez por outra, o povo de Israel se enveredava pelo caminho da idolatria, indo após outros deuses, né? A situação estava complicada. A liderança eclesiástica da época também não estava nada boa. Eli tinha perdido o controle, tinha perdido a autoridade sobre os seus filhos, né? Os filhos de Eli estavam pintando e bordando ali, e Eli, por sua vez, não fazia nada, né? Não fazia nada. É como diz aqui o nosso irmão, né? Ele diz aqui: em Israel o sacerdote do povo era Eli, mas ele se deixou levar pelos filhos, honrando-os mais do que ao Senhor. Ele não lhes aplicou a disciplina necessária, mesmo sabendo de todos os atos pecaminosos de seus filhos. 1 Samuel 12:29. A mesma coisa aconteceu também com Samuel. Eu estava lendo ontem e fiquei muito triste, né? Porque vejam só vocês, um homem como Samuel, os filhos de Samuel também se enveredaram pelo caminho da desobediência. É bem complicado. Então, esse era o quadro. Essa era a situação espiritual do povo. O povo estava afastado de Deus, o povo estava indo após outros deuses, e tinham se enveredado pelo caminho da idolatria e tantos outros pecados, e por vezes, né, eram apanhados nas mãos dos filisteus, e por vezes os filisteus saíam vitoriosos todas as vezes que iam enfrentar o povo judeu. Se você for ler a história, se você for ler o livro de 1 e 2 Samuel, você vai ver todas essas narrativas. Vamos lá aqui para o terceiro tópico, a teologia nos livros de Samuel. Profecias cumpridas.
Eruditos concordam que há ensinos robustos na estrutura textual dos livros de 1º e 2º Samuel. Por exemplo, profecias cumpridas na história e mudanças que ocorreram na estrutura social da nação. Estes estão patentes em 1 Samuel 7 e 12, né? e 2 Samuel 17. Depois leiam essas referências, né? Em busca de um rei. Samuel era um líder preocupado com o crescimento espiritual da nação. De fato, quando você lê os livros de 1 e 2 Samuel, você nota esse cuidado, você nota esse zelo que Samuel tinha, essa preocupação que Samuel tinha em levar o povo de Israel, né, a confiar somente em Deus, a servir somente o verdadeiro Deus, né, em abandonar os pecados, em abandonar a idolatria, enfim. De fato, Samuel foi um sacerdote, foi um juiz, foi um profeta compromissado em levar o povo a Deus, né? É isso que está faltando nesses últimos dias. A gente percebe que muitos dos líderes que dizem servir a Deus só estão preocupados com a sua carteira, com a sua conta bancária e com a quantidade de dinheiro que vai sair na oferta. Mas o profeta Samuel, ele era um homem de fato compromissado, né, e preocupado em fazer com que o povo se chegasse a Deus. Que a gente possa orar, irmãos, para que nesses últimos dias o Senhor possa levantar homens, assim como Samuel, né, que se preocupem, que tenham zelo, né, em levar o povo a Deus, né? Não em trazer dinheiro para o seu bolso, mas em levar o povo a Deus. Essa era a preocupação de Samuel. Por isso ele está presente no momento em que o povo israelita pede para ser um rei, né? Como homem de Deus, Samuel declara a sua sinceridade, transparência e retidão no exercício sacerdotal. 1 Samuel 12, de 1 a 5. Assim ele pediu que o povo considerasse o que o Altíssimo havia feito por ele, mesmo diante do ato de rebelião contra Deus, né? Muito interessante. Aí o terceiro subtópico, os alicerces da dinastia davídica. No capítulo 7 de 2 Samuel, há o estabelecimento profético da dinastia de Davi. Eles surgem pela ordem do Senhor. A Bíblia mostra que não obedecer à vontade de Deus levou muitos reis a tornarem-se escravos, deportados e depois assassinados, como aconteceu com Jeoaquim e Zedequias, né? Está lá escrito em 2 Reis 25, 24 e 12 e Jeremias 37, 7. Conta essas histórias. Assim, a quebra da aliança no período monárquico trouxe graves consequências para o povo de Deus. O templo foi destruído, assim como as muralhas da cidade, e os israelitas foram humilhados em terras estranhas, né? É bem interessante isso aqui. Chegando aqui no nosso quarto tópico da lição, nós vemos aqui Samuel, o divisor de águas, né? Você vai entender por que Samuel foi considerado esse divisor de águas. Eu já tenho falado aqui, mais ou menos. Nós vamos ler aqui, esse tem o primeiro e o segundo subtópico para a gente ver aqui o que é que a gente pode extrair. Um momento de crise espiritual. Samuel aparece no cenário bíblico veterotestamentário. Essa palavra, senhores, quando eu confesso que essa foi a primeira vez que eu tinha lido essa palavra. Confesso, né? Confesso, sem problema nenhum, né? Porque é aquele tipo de coisa. O meu vocabulário não é um super vocabulário. Mas a partir do momento que a gente vai lendo, a partir do momento que a gente vai estudando, a gente vai enriquecendo o nosso vocabulário. Daí, quando eu vi veterotestamentário, que palavrão, né? Eu digo, mas o que é que significa isso, né? Então eu fui atrás, fui pesquisar. Por isso que é bom você ter um dicionário. É muito bom, tanto o dicionário bíblico como o dicionário da língua portuguesa. E essa palavra faz referência a tudo que foi escrito no Velho Testamento, né? Ele quis usar aqui essa palavra veterotestamentário, né, para dar uma polida no texto, né, para deixar o texto mais bonito, mais erudito, mas essa palavra significa isso, né, que é como diz aqui, Samuel aparece no cenário bíblico
veterotestamentário, ele poderia ter escrito: Samuel aparece no cenário bíblico do Velho Testamento. Era a mesma coisa, né? Seria a mesma coisa. Então, veterotestamentário é referente a fatos descritos no Antigo Testamento, ou ao Antigo Testamento, ou aos livros do Antigo Testamento, né? No momento de uma grande crise espiritual, o trabalho desse servo do Senhor não seria fácil, pois ele desempenharia um papel fundamental na transição do período dos juízes para a monarquia. Assim, ele orientou o povo para promover a construção de uma unidade nacional e espiritual. O profeta, juiz e sacerdote Samuel foi o homem a quem Deus escolheu para falar, julgar e representar a nação de Israel, o povo escolhido de Deus, né? Então, como vocês podem ver, irmãos, a missão de Samuel não foi uma missão fácil, né? Samuel é levantado, né, para servir a Deus ali como sacerdote, como profeta, como juiz, e pega logo assim de cara essa situação. O povo estava indo após outros deuses, envolvido com idolatria, praticando outros tipos de pecado, né? O temor a Deus parece que tinha se acabado ali na nação de Israel. Cada um vivia segundo o seu modo, segundo o seu bel prazer. Vez por outra, né, eles sofriam nas mãos dos filisteus e de outras nações estrangeiras. E agora Samuel toma essa situação, né? Vejam só vocês que Samuel não passou por bons bocados não, né? Mas Samuel tinha um diferencial, né? Samuel tinha a presença de Deus na sua vida. Ele servia verdadeiramente ao Deus Jeová, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Eterno. Ele servia com verdade. Ele tinha a presença do Espírito de Deus na vida dele. Então, ele conseguiu, com a ajuda de Deus, reverter aquele quadro e levar a nação de Israel de volta ao caminho, né? Fazer com que eles queimassem os ídolos, fazer com que eles abandonassem a idolatria, fazer com que eles se arrependessem e voltassem para Deus, para que saíssem daquele sofrimento, né? Para que não sofressem nas mãos dos filisteus, e daí eles entrassem aí nessa transição para viver uma monarquia, né? E Samuel, de fato, foi um homem extremamente usado por Deus aí nessa questão. Aí no subtópico 2 ele fala aí sobre o líder Samuel, né? Samuel fechou o ciclo dos juízes, né? O ciclo dos juízes foi fechado ali com a pessoa de Samuel. Ele contribuiu grandemente para a nação de Israel ao estabelecer os alicerces do ofício profético. Olha só, né? Ele estabeleceu os alicerces do ofício profético. Até então, esses alicerces ainda não estavam oficializados. Samuel foi lá e oficializou. Preservar o sacerdócio e estruturar a base espiritual do sistema monárquico. Primeiro, aí tem as referências. 1 Samuel 13:15 até o 21, 2:18 e do capítulo 8, versículo 10 ao 22. Posteriormente, profetas mais novos herdariam o modelo espiritual deixado por Samuel, bem como todo o conjunto de conselhos para a casa real de Samuel. Em outras palavras, Samuel, ele foi um modelo para os outros profetas. Vejam só vocês, né? O que é que acontece na vida de um homem que se deixa usar por Deus? Ele se torna referência, ele se torna modelo. Que o nosso Deus, irmãos, ele faça isso na minha vida e na tua vida. Que as pessoas olhem para você e te enxerguem como exemplo, como modelo. Que os teus familiares olhem para você e te enxerguem como exemplo, como modelo. Que lá na tua empresa, o teu chefe olhe para você e te enxergue como modelo, como exemplo. Que lá na faculdade, lá na escola, os teus colegas olhem para você e te enxerguem como exemplo, como modelo. Que Deus faça isso, irmãos, nas nossas vidas, em nome de Jesus.
Com Samuel aprendemos que a chave para alcançar estabilidade e prosperidade no ministério é confiar em Deus e depender de seu favor, né? Como nós já vemos falando aqui. O segredo, irmãos, o segredo é se entregar a Deus. Não existe outro segredo. Qual é o segredo, irmão Nivon? Se entregar a Deus. Viver para Ele. Entregar, como disse o salmista, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Esse é o segredo, não existe outra fórmula. Não existe fórmula mágica, só existe esse segredo, né? Então nós vemos aí que de fato Samuel é um exemplo, é um modelo de profeta, de homem de Deus, de sacerdote, de juiz. Por isso a importância da gente ler esses livros, porque nesses livros nós vamos aprender como os homens de Deus a viver uma vida mais próxima de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo disse lá que toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa, porque nela nós vamos encontrar diversas lições para que a gente aplique a nossa vida, para que a nossa vida seja uma vida que agrade a Deus. Esse é o propósito das escrituras, lapidar a nossa vida, transformar a nossa vida, fazer com que a nossa vida seja uma vida que agrade a Deus. Esse é o propósito da Escola Bíblica Dominical. Fazer que a tua vida agrade a Deus. Amém. Glória a Deus. E finalizando aqui, a conclusão, os livros de 1º e 2º Samuel apresentam a narrativa histórica da transição do período dos juízes para a monarquia dinástica. As muitas histórias apresentadas nesses livros revelam os erros e os acertos de líderes humanos, mas ao mesmo tempo revela o quanto Deus trabalha pelo seu povo. Que Deus abençoe, irmãos, a cada um de vocês. Desde já eu quero pedir desculpas por alguma falha. Esse é o meu primeiro vídeo sobre lições de escola bíblica. O meu intuito é progredir, o meu intuito é melhorar para que o reino de Deus seja engrandecido e para que você possa encontrar aqui nessas humildes aulas aqui algum subsídio para que você possa levar lá para os seus alunos na Escola Bíblica Dominical. Eu espero mesmo do fundo do meu coração que Deus tenha falado com você em algum momento desse vídeo. Te peço a tua oração, orem por mim, para que Deus continue me abençoando, continue me ajudando, para que esse canal possa crescer e outras pessoas possam receber a palavra de Deus em nome de Jesus. Nos encontramos então na próxima quarta-feira com mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Os meus votos são que essa primeira lição seja uma lição abençoada, que Deus abençoe a tua classe, que Deus faça crescer, que Deus faça prosperar, que os seus alunos aprendam, que você aprenda também com seus alunos e que todos vocês possam se chegar mais e mais a Deus, tá bom? Lembrando, se você é novo aqui, inscreva-se no canal, é importante. Tem um botãozinho vermelho aí embaixo, né? Você se inscreve, é de graça, você não vai pagar nada. E toda quarta-feira a gente tem aqui um encontro marcado com as lições da Escola Bíblica Dominical do 4º trimestre de 2019, o governo de Deus em mãos humanas. Essa lição vai ser bênção para as nossas vidas em nome de Jesus, tá bom? Um forte abraço, a paz do Senhor e até o próximo vídeo. Que o Eterno continue abençoando a sua vida em nome do Senhor Jesus.